com a palavra. Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Que maravilha. Jesus Cristo é maravilhoso. O momento aí do louvor, rapaz, que coisa preciosa, né? Aleluia, aleluia, Jesus Cristo. Que preciosidade. Quando o foco é Ele, Ele se manifesta, amém? Quando é para Ele, Ele vem receber, amém? Quando Ele é o centro, Ele opera. Então tudo tem que ser para Ele, porque Ele é digno. Que Deus possa nos abençoar nesta noite. Quero expressar a minha felicidade aqui, o pastor Paulo falou acerca da EBD, e hoje pela manhã nós tivemos um número bacana, rapaz, eu fiquei feliz, né? Teve um período aí que eu estava meio assim, Senhor, vem pouca gente, 5 pessoas, 6 pessoas, mas hoje vieram 16, eu falei, Jesus multiplicou, e que você também, sempre que puder, a gente sabe que, principalmente a juventude, acordar cedinho é meio difícil, mas a gente conta com um esforço sempre que puder para vir aqui participar da nossa EBD. São lições preciosas, irmãos. É como se você estivesse fazendo ali o seminário do CETEB ou do CETEM, viu? Porque nós estamos estudando os profetas menores. Profetas menores. Semana que vem tem mais um, então não deixe de vir 8 horas da manhã para receber de Deus, estudar com a gente aqui. Você pode participar, interagir. O professor está ali para esclarecer. A gente tem aquele bate-papo bacana, então venha aprender mais da palavra de Deus, amém? Gostaria que você abrisse sua Bíblia, no livro de Daniel, capítulo 4, versículos 34 ao 37, não se preocupe que eu não vou pregar sobre escatologia, todo mundo já espera escatologia, né? Abriu Daniel, a gente espera escatologia, falar do anticristo, não, hoje não, tá? Autoridade e poder é o tema de hoje para a nossa meditação, baseado nesse texto maravilhoso do profeta Daniel, que foi um homem muito usado por Deus, que num período muito difícil da história de Israel, teve a revelação, e foi um homem muito usado por Deus, no período do cativeiro da Babilônia, em 586, onde Israel ficou durante 70 anos, né? Vamos orar ao Senhor. Pai querido, Deus santo, graças te damos por este momento, em que iniciamos a Tua palavra, pedimos ao Senhor, para que o Senhor venha dirigir este momento, falar conosco, abrir e ampliar a nossa visão, dando-nos discernimento, para podermos caminhar nesta terra, pois somos peregrinos. Aqui não é nossa morada eterna está nos céus. Aqui é uma passagem, papai, e temos que viver com discernimento, para que possamos, pai, estarmos atentos à tua voz e a tudo que acontece também ao nosso redor. Sabemos que o Senhor prepara uma igreja sem mancha e sem mácula, mas isso vem da parte do Senhor, porque de nós mesmos somos imperfeitos. Por isso, em Cristo, queremos que o Senhor olhe para nós e possa nos ver limpos, perfeitos, para a glória de Jesus. Fala conosco, Senhor, nos ajuda a estarmos ligados, para que possamos aguardar a Tua volta, o Teu retorno, para buscar a Tua igreja. Pedimos agora, em nome de Jesus, fala conosco, todos dizem amém. Vamos ler, capítulo 4, versículo 34 de Daniel, que diz o seguinte: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Então eu bendisse o Deus Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno e o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. O silêncio, deduzimos que não há ninguém.
que possa impedir a ação do Deus Todo-Poderoso, do Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. Queridos irmãos, creio que todos nós, como seres racionais, temos observado dia a dia os noticiários, aquilo que acontece em Braz de Pina, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Brasil, nos Estados Unidos, em Israel, na Rússia, na China. Hoje temos o advento maravilhoso da internet, por um lado positivo, num olhar positivo, onde conseguimos saber em tempo real tudo o que acontece no globo terrestre. Sabemos, e nós como seres criados à imagem e semelhança de Deus, somos espirituais com a revelação da palavra de Deus, mas também somos seres racionais, aonde podemos perceber tudo o que acontece em nossa volta. Até mesmo Jesus, quando ele vai falar acerca do fim dos tempos, ele vai usar o campo da razão, dizendo, ficai atento, quando vocês verem acontecendo isso, isso e isso, sabei que está próximo o reino, a minha volta. Por que eu estou trazendo isso para nós? Trabalhando um pouquinho nessa percepção que nós seres humanos temos acerca das coisas. É porque nós temos que ficar ligados no que acontece no nosso dia a dia. Precisamos, como igreja de Cristo, estarmos com os nossos olhos abertos. Temos que estar vigilantes e temos que estar em constante oração pela nossa nação, pelo nosso bairro, pelas nações de todo o mundo, para que possamos, naquele dia, subirmos aos céus com paz em nossos corações. A situação atual em todo o mundo está cada vez mais complicada, confusa, estranha e à beira de um caos mundial. Rússia, Ucrânia, Israel e Irã, Brasil, quem diria? Brasil e Estados Unidos, dentre outros países, vivendo uma tensão muito forte, que se for avançar, vai atingir todas as nações. Nós, como igrejas de Cristo, temos que exercer o nosso papel, pois servimos a um Deus que tem toda a autoridade e poder. Como o texto nos diz aqui, eu faço essa pergunta, que quando eu lia o texto aqui, houve um silêncio. Por que que houve esse silêncio? Porque não há resposta. Não há ninguém que possa interferir naquilo que o Todo-Poderoso realizar. Quem é mais poderoso do que o nosso Deus? Ninguém. E eu quero aqui, em cima desta introdução, com esse tema autoridade e poder, meditar com você acerca de tudo que nós já vemos, ouvimos, que está acontecendo ao redor do mundo, que é uma realidade latente aos nossos olhos. Quero também voltar no tempo e fazer uma analogia histórica acerca daquilo que aconteceu lá no passado e que pode hoje também acontecer nos nossos dias. Porque o mesmo Deus que atuou em 586, no século 6 a.C., e mostrou que Ele é Deus, e mostrou que Ele pode fazer, e mostrou que Ele é aquele que governa todos os reis da terra, hoje também pode fazer a mesma coisa. O meu Deus e o seu Deus têm toda a autoridade e todo o poder. Nós vamos falar agora um pouco acerca de Nabucodonosor, muito conhecido por todos nós. Como vai dizer aqui no texto, e eu gostaria de lê-lo novamente,
Versículo 34 diz: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Ou seja, ele caiu em si, ele olhou à sua volta e percebeu a realidade dos fatos. Sabemos muito bem que Nabucodonosor foi um grande rei que atuou naquela área da Mesopotâmia e que, mesmo antes da sua ascensão ao reino dos caldeus, tinha o seu pai Nabopolassar, que também conquistou várias regiões lá do Oriente Médio e que, ao morrer no ano 605, passa o bastão para o seu filho Nabucodonosor, esse sim, que começou a fazer várias incursões e conquistar várias terras lá no Oriente Médio, e também decidiu invadir para destruir Israel, o reino do sul, Jerusalém. Ele fez 3 incursões com seu exército, primeiro 605, depois 597, e por fim, em 586, quando ele conseguiu conquistar Jerusalém, destruir Jerusalém, levar o povo cativo, ao qual ficou durante 70 anos. O coração daquele homem, Nabucodonosor, se engrandeceu de tal maneira, a sua soberba, a sua altivez, a sua prepotência, chegou aos ouvidos do Todo-Poderoso. Nabucodonosor, onde ele chegava com o seu exército, ele conseguia subjugar. Não havia nenhum império daquela época que pudesse resistir ao império, ao rei Nabucodonosor. E olha só que ironia, ele era um caldeu, daquela região ali de Ur, daquela região da Babilônia, daquela região da Mesopotâmia, a mesma região que também foi o nosso saudoso Abraão. Abraão também veio daquela região dos caldeus, não é verdade? Mas voltando a Nabucodonosor, chega aos ouvidos do Senhor a altivez daquele homem, a prepotência daquele homem, que subjugava a todos, matava a todos, zombava dos outros deuses, zombava das outras nações. Mas ele se virou e zombou da nação errada, zombou do Deus errado. Ele zombou do Deus de Israel, zombou e encarou o Deus Todo-Poderoso. Sabemos que naquele período, ele manda uma carta para o rei de Judá. E naquela carta ele se engrandece, Nabucodonosor se engrandece. E faz, entre linhas, um desafio ao Deus que tem toda a autoridade e poder. Esse mesmo Deus já deu algumas lições em algumas lideranças mundiais. Esse mesmo Deus que eu e você, meu irmão, servimos, já deu algumas respostas a algumas lideranças mundiais. No Antigo Testamento nós temos também a figura de Senaqueribe, quem já ouviu falar? Acho que todos, não é verdade? Senaqueribe, assim também como Nabucodonosor, foi uma pessoa prepotente, um rei que desafiou também a Deus, um rei também que fez zombaria com o nosso Deus. E Deus manda um recadinho para ele, diz assim: Senaqueribe, fica sabendo que há Deus em Israel, viu? E que eu irei colocar um anzol nas tuas narinas, e te trazer, e te lançar ao chão.
Queridos irmãos, nós como igreja temos que ter essa consciência de quem é o Deus que nós servimos. Nós não podemos ficar acuados diante das situações que acontecem, seja onde for. Vemos a dificuldade, não tem como bater os olhos fora disso, a situação que está passando o nosso país, o mundo, onde o objetivo maior é tentar neutralizar o cristianismo, onde o objetivo maior é fazer com que os valores judaico-cristãos sejam extirpados. Sabemos que a sociedade só se sustenta e só consegue permanecer de pé se tiver princípios e valores da palavra de Deus. Se não tiver princípios e valores da palavra de Deus, se torna um caos. Para isso nós temos que crer neste Deus que tem toda a autoridade e poder e intercedermos pelo nosso Brasil, intercedermos pelo nosso bairro, guerrearmos com o exército do Senhor. Você não sabe o poder que há na tua oração. Você não sabe o poder que há nos teus lábios. Quando você ora a este Deus verdadeiro, que é real, que é todo poderoso, que tem toda a autoridade e poder. É uma verdade, meus irmãos. Nós somos a representação oficial do céu na terra. Nós somos os verdadeiros representantes do Altíssimo aqui na terra. O apóstolo Pedro vai dizer na sua carta: vós sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quando você e eu, quando a igreja do Senhor, esta igreja, não estou falando da denominação, Assembleia de Deus, Nova Vida, não. Do corpo misto de Cristo, sair da terra. Como diz a juventude, a chapa vai esquentar. Enquanto nós estivermos aqui nesta terra, nós temos condição de interceder ao Deus que tem toda a autoridade e poder para mudar toda e qualquer situação. Deus ouve a sua oração. Deus ouve a sua oração, a minha oração. Ore pelo Brasil. Eu glorifico a Deus porque eu estou em uma denominação que não mistura as coisas. Eu tenho a maior honra de pertencer à Igreja Nova Vida. Porque a Nova Vida não mistura religião com política. Sacerdote dentro da Nova Vida fala de Jesus, prega Jesus, leva a mensagem da cruz. Político faz política, sacerdote na Nova Vida, não. Também não dizemos que a membresia, você que tem outros cargos que não... De pastor, bispo, que você não seja, você pode ser vereador, pode ser, você como pode, presidente, pode ser político, mas a Nova Vida tem esse zelo, e eu amo isso, porque eu tenho essa cabeça, eu sei dividir as três funções, que é bíblica, função política, base bíblica, está voltada e delegada ao rei. O rei é político. O sacerdote cuida das coisas santas. O sacerdote não faz política. Quem faz política é o rei. E o profeta, Diácono João, denuncia
O sacerdote denuncia o político, se fizer coisa errada, e anuncia a palavra do Senhor quando eles estão errados. Mas hoje está uma confusão, irmãos, uma confusão. Depois que o negócio der ruim aí, que o tiro sai pela culatra, vai sobrar para quem? Para a igreja, que não tem nada a ver. Depois vai botar a culpa no diabo. Temos um Deus que tem autoridade e poder, mas temos que viver com discernimento. Discernimento. Então, ore pelo Brasil, irmãos. Ore pelo Brasil. Desde o dia que começou a situação do Brasil, da nossa nação, eu tenho orado e tenho pegado um texto e tenho colocado diante do Senhor este texto. E peço para que você, quando estiver orando especificamente pelo Brasil, tome também esse texto como base e fale: Senhor, tu fizeste uma promessa a Abraão. Senhor, tu chegaste para Abraão e disse: abençoarei o que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Senhor, lembra-te que o Brasil abençoou a Israel, Senhor. Em 1948, o divisor de águas da história de Israel tem antes de 1948 e depois de 1948, porque Israel ficou quase 1000 anos, sem ter uma bandeira, sem ser uma nação reconhecida, sem ter valor nenhum politicamente entre as nações. Desde o ano 70, quando o general Tito, filho de Vespasiano, entra lá e destrói tudo. Desde o ano 70 até 1948, Israel não era considerado uma nação reconhecida. Em 1948, um brasileiro chamado Oswaldo Aranha vai lá e dá o último voto. Empatou lá, se levantou o brasileiro, e aí, concorda ou não concorda com a criação do Estado de Israel? Oswaldo Aranha disse: sim, eu concordo, dirigido por Deus, pelo Espírito Santo, e ali foi concluído e delegado para que todas as nações agora reconhecessem a criação do Estado de Israel. Hoje Israel é uma das maiores potências mundiais, 70 e poucos anos de existência, é uma das maiores potências do mundo, potência bélica, tecnológica, e são pouco mais de 10 milhões de judeus, irmãos. É uma potência mundial. Colocada aqui em comparação com o nosso Brasil, tem 20 vezes menos habitantes. Nós somos quanto? 250? Estou meio desatualizado, 240, mais ou menos? Milhões. Por que isso? Porque há um Deus que tem autoridade e poder, que está cuidando daquele povo. E quando nós orarmos também, tomando a palavra do Senhor, Senhor, ajuda, abençoa o nosso Brasil, porque um dia o Brasil abençoou a Israel. Faça assim, irmãos, que Deus vai cuidar da nossa nação. Senão, eu não quero que você depois tenha que orar para ser livrado da guilhotina, para ser livrado do enforcamento, para ser livrado da perseguição, de você ser livrado que a tua casa está sendo invadida por pessoas que querem destruir os cristãos. Então é melhor orar agora, enquanto há paz, enquanto tu pode no teu quarto lá colocar uma caixa de som alto e falar: o Jesus é o Senhor. Hoje você ainda pode fazer, mas amanhã você não sabe, meu irmão. Acorde para essa realidade. O Brasil precisa das suas orações, a nossa nação precisa da sua oração, e de que você saiba quem é o Deus que você serve. Temos esse testemunho maravilhoso deste rei, como eu falei, Nabucodonosor, que no auge das suas conquistas, se não me falha a memória, Nabucodonosor, ele governou durante 43 anos aproximadamente. Foi um homem que morreu farto de conquistas. Um homem que teve um domínio espetacular. Quando se estuda a história dos governos mundiais, que a gente para lá no governo da Babilônia, a gente vê a potência dos caldeus e como eles avançaram em um período, meu irmão, em que
seria muito difícil, mas que eles conquistaram. Nabucodonosor, ele tem um juízo de Deus sobre a sua vida, para que ele pudesse reconhecer que acima dele existia uma autoridade e um poder maior do que o dele. Quando ele leva cativo todos aqueles servos de Deus, ele vai pedir também para que todos os jovens que fossem bastante inteligentes, bonitos, perfeitos, não poderia ter imperfeição, ser coxo, não poderia, tem que ser perfeito, que eles fossem servir lá ao rei diretamente. E de repente o rei, você já conhece essa história, tem uma perturbação lá acerca de um sonho que ele teve, e ninguém sabia qual era a interpretação daquele sonho. Alguns dos seus magos foram até lá e ele falou: olha, eu quero que vocês me digam o que eu sonhei. Os magos disseram: Senhor, como é que a gente vai saber o que o Senhor sonhou? Não é? Não tem como a gente saber disso. E aí, de repente, o rei fica sabendo que Daniel poderia revelar esse sonho que ele teve. E assim foi, ele chamou, o Daniel foi lá e revelou esse sonho. Quando revelou esse sonho, o rei ficou muito surpreso. Mas Deus deu um julgamento para ele, de que ele ficaria vários anos comendo como um animal, vivendo em meio aos animais. O pessoal até gosta de dizer, né? Eu acho até interessante isso, que foi a primeira vez que surgiu o lobisomem, né? O lobisomem. Porque Nabucodonosor, os pelos dele aumentaram, né? Ele ficou realmente num formato diferente daquilo que era normal, e que o pessoal brincando aí fala que foi o primeiro lobisomem da história, né? Mas, brincadeiras à parte, a verdade é que aquele homem foi humilhado. Ele foi humilhado. O primeiro lá, Senaqueribe, foi colocado nas suas narinas um anzol. Um anzol. Esse segundo, Nabucodonosor, foi humilhado, e de um dos maiores reis da história dos caldeus, se tornou um mendigo. Alguém que comia a comida dos animais. Foi humilhado, ele dormia ao relento, dormia à brisa. Ficou humilhado para que ele pudesse entender que havia uma autoridade acima dele. Assim como nós percebemos que houve. E aqui tem um momento de lucidez dele, como já vimos. No versículo 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Então eu bendisse ao Altíssimo e glorifiquei aquele que vive para sempre. Olha a diferença, irmãos, agora. A diferença de uma nação que tinha um líder soberbo, um líder que tinha colocado cativo o povo de Deus, que vivia e humilhava os judeus naquele período durante 70 anos. Quando ele é pego pelo poder do Todo-Poderoso, ele se aquebranta, ele reconhece que realmente não há Deus como o nosso Deus. E o mais lindo, aquele homem confessou ao Senhor, se dobrou ao Senhor, engrandeceu ao nome do Senhor. Quando eu li a parte B do versículo 34, que diz assim, ele dizendo, né? Tem 2 pontos assim: glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno, e o seu reino se estende de geração em geração. O que eu entendo por isso? Podem se passar reinos, podem se passar outros governos, podem se passar os milênios, o nosso Deus continua no controle da história. Deus não permite que a história viva na deriva. Por isso, meus irmãos, eu peço a você, para que tenha esta noção desta realidade, não desanime, não desista do seu país, não desista do seu bairro, não desista da sua casa, não desista. Há um Deus que acompanha a evolução da história e que está presente na história. E quando o seu povo clama, quando há arrependimento, Deus interfere na história. Ele é um único, irmãos. Trazendo para nós, não adianta você colocar sua esperança
na resolução dos problemas do Brasil no presidente Donald Trump. Não precisa, você não pode botar a sua esperança em Carlos Bolsonaro, em Bolsonaro. Não coloque a sua esperança no homem. Em primeiro lugar, busque o socorro do Deus que tem toda a autoridade e poder. É Ele quem vai trazer a paz, é Ele quem vai fortalecer esta nação, é Ele quem vai ser o socorro a esta nação. Nós somos a igreja, eu estou falando para a igreja. As pessoas que não conhecem e não servem ao Deus que nós servimos, não tem como entender isso. As pessoas vão buscar a solução em homens. Nós não, nós acreditamos que Deus pode usar os homens sim, mas a nossa esperança não pode estar no homem. Coloque a sua esperança da mudança da sua situação, seja onde for, no Deus que você serve. Então ele vai dizer, o seu domínio é eterno e se estende de geração em geração, ou seja, podem se passar os anos que o Senhor está sempre de olho em tudo. Versículo 35 diz, todos os moradores da terra são considerados como nada. Eita, tem gente se achando aí o último biscoito do pacote, né? Coitado, um saco de pecado, e acha que é o bombonzão. Coitado. Tinha uma humorista lá, acho que era na... Marquinhos tá ligado. Marquinhos levou até um cutucão da esposa ali, ó. Ele fala, coitado. Irmãos, quando nós conhecemos o Deus que nós servimos, essas pessoas aí que acham que são alguma coisa e querem bater de frente com o nosso Deus, coitados. Todos os moradores da terra são considerados como nada. E o Altíssimo, eu gosto dessa parte, irmãos. E o Altíssimo faz o que quer com o exército dos céus e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Peraí que eu vou levar lá para o Supremo Tribunal, não sei o que, querer a decisão do Deus dos crentes. A última instância é dele, é do Todo-Poderoso. Não há recurso acima do tribunal do Todo-Poderoso, que significa Bema. Bema. Bema é o tribunal da justiça do Deus Todo-Poderoso. O mortal que for levado ao tribunal Bema, se não tiver o sangue do Cordeiro para justificar, ele está ferrado. Se tiver o sangue do Cordeiro, ele vai ser justificado. Mas se não tiver, meu filho, nesse tribunal não tem corrupção, nesse tribunal não tem amiguinho, nesse tribunal só existem três que julgam, e esses três são harmônicos e perfeitos, e julgam retamente, e não há quem possa tirar ninguém das suas mãos. Nesse tempo, recuperei o entendimento, e para a dignidade do meu reino, recuperei também a minha majestade e o meu resplendor. Os meus conselheiros e os homens importantes vieram me procurar, fui restabelecido no meu reino, e a minha grandeza se tornou ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei dos reis do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Oxalá que as autoridades mundiais pudessem fazer como fez Nabucodonosor.
Não quero entrar aqui no mérito da sua salvação, até porque não sou Deus, mas numa conjectura, podemos dizer que este homem morreu arrependido. Morreu dobrado aos pés do Senhor, porque reconheceu o Senhor Deus Todo-Poderoso. Atribuiu a restauração da sua vida emocional, psicológica e também o seu reino ao milagre do Senhor. A obra magnífica de um Deus que tem toda a autoridade e poder. Concluo neste momento, meus irmãos, fazendo votos a Deus para que você procure viver na realidade do Evangelho, para que você procure viver não no mundo da imaginação, que você preste um culto racional ao seu Deus. Prestar culto racional é viver com discernimento, é viver sabendo a hora que você tem que agir, é viver sabendo que você tem um Deus que cuida de você nesta vida material, é saber que você tem um Deus que pode ajudar lá no seu bairro, na sua rua, é você saber que é um Deus que está conosco, em nós, como foi falado hoje pela manhã pelo pastor Fernando. Ele está em nós, Ele mora em nós, Ele vive em nós, e que nós possamos juntos crescermos, para a gente não ser menino e viver como crentes emocionados. Não queira ser crente emocionado, viver no campo das emoções. Espiritualidade não tem nada a ver com emoções. Emoções são humanas, espiritualidade é divina. Que Deus encha você do seu espírito, para que você viva uma vida de discernimento, uma vida de maturidade. E que você possa analisar aquilo que representa que nós somos cheios do Espírito Santo, que nós inundamos e transbordamos do Espírito Santo. Sabe o que a Bíblia diz? O que é ser cheio do Espírito Santo e ser transbordante do Espírito Santo? Não é viver voando pelas paredes. Isso não é ser cheio do Espírito Santo. Dependendo da situação, tem mais emoção do que unção. Mas tem um texto maravilhoso que diz assim: o fruto do Espírito é amor, alegria, gozo, paz, bondade, misericórdia, mansidão, domínio próprio e amor. Se você buscar ter isso que eu falei para você, que são 9, se não me falha a memória, você pode dizer: eu sou um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo. Jesus vai dizer que a árvore é conhecida pelo fruto. Quem é cheio do Espírito Santo dá fruto de amor, de alegria, de bondade, misericórdia, mansidão, domínio próprio, fé, longanimidade. Precisamos acordar para essa realidade. Chega de emocionalismo, irmão, na sua vida com Deus. Seja espiritual. Espiritualidade tem base bíblica. Emocionalismo tem base nas emoções. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pastor Paulo.